Alô, tudo bem? Eu aqui novamente para fazer mais um vídeo da série Conhecendo a Verdade. E hoje o tema é Por que o véu do templo se rasgou? Baseado em Mateus 27, 50 a 51, aquele episódio em que Jesus estava sofrendo na cruz, né? E aqui diz: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Quer dizer, Jesus morreu, não foi? E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra. Fenderam-se as pedras. Pronto. Aí o véu se rasgou, né? Quando Cristo morreu. O que isso significa? O que é esse véu do templo? O véu estava no templo do rei Salomão, né? Que no tempo de Jesus também foi chamado de templo de Herodes, porque Herodes mandou fazer umas reformas no templo. Antes de ser o templo de Salomão, era o templo do deserto, no templo de Moisés, quando Moisés guiava o povo no deserto, né? Então Deus mandou fazer um templo, um santuário no deserto. Aí mais cedo, e há muito tempo depois, foi substituído pelo templo de Salomão. Esse santuário tinham cerimônias simbólicas nesse santuário. E muitas peças dentro do santuário, muitos objetos, eram simbologias. Simbolizava o serviço de Cristo, do Messias. Quer dizer, eram cerimônias simbólicas e proféticas, porque apontavam para Cristo e para sua obra aqui na terra. Por exemplo, no santuário tinha mesa com os pães. E Jesus falou: eu sou o pão da vida. Então os pães simbolizavam Jesus, né? Tinha uma mesa com 12 pães. 12 é o número dos profetas, dos apóstolos. E também era o número das 12 tribos de Israel. O candelabro. O candelabro era um portador de luz. Essa é a função do candelabro, iluminar. É um porta-luz. Jesus também falou: eu sou a luz do mundo. Então o candelabro simbolizava Jesus, não é? Os sacerdotes simbolizavam também Jesus. É uma réplica imperfeita, porque os sacerdotes eram pecadores e morriam. Mas estava simbolizando Jesus como sumo sacerdote, intercedendo pelos homens lá no céu, né? O cordeiro, aí dá para perceber o que é que simbolizava o cordeiro, né? Quando João Batista viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Portanto, esse cordeiro simbolizava Jesus. E o sacrifício do cordeiro simbolizava o sacrifício de Cristo na cruz. Está vendo? Tudo isso simbolizava o Messias que tinha que morrer. E os sacerdotes, depois de sacrificar o cordeiro, pegavam um pouco de sangue do cordeiro e borrifava no véu, isto é, na cortina do santuário. Esse véu que se rasgou de alto a baixo. Sim, borrifava sangue no véu.
simbolizando a intercessão de Jesus, como se Jesus estivesse dizendo: olha, Pai, olha aí o meu sangue que eu derramei por esse povo, perdoa, Pai, os seus pecados, porque eu derramei o sangue por esse povo. Aí, era por isso que ficava borrifando sangue no véu do santuário, né? E tinha também a arca, que era a principal peça do santuário, simbolizando a justiça de Deus, simbolizando o tribunal do julgamento. Aí é por isso, né? Essas cerimônias do santuário, eu não vou dizer que foram abolidas na cruz, não, foi substituída. Quer dizer, esse símbolo do ministério de Cristo foi substituído pelo verdadeiro ministério. Os cordeiros que morriam, sim, os cordeiros, foram substituídos pelo verdadeiro cordeiro que foi Cristo. É por isso que os cristãos não matam cordeiros, não sacrificam, porque o verdadeiro cordeiro já morreu. Então, os serviços do santuário serviam para ensinar o povo como era o ministério de Jesus no futuro. Então, já servia para ensinar como é o plano da redenção. Ensinava também sobre o julgamento, sobre a morte de Cristo, mostrando que um inocente iria dar a vida pela humanidade, da mesma forma que um cordeiro inocente morria. Esse era o propósito. Mas então Cristo morreu, né? E por isso que no momento em que Jesus morreu, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, mostrando que a gente não precisa mais matar cordeiro, que tudo isso acabou, tá certo? E foi por isso, né? E o que é que está escrito aqui em Colossenses 2,14? Está escrito o seguinte: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. Quer dizer, está falando de uma cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Essa cédula, digamos que era um documento de condenação, um tipo de documento feito uma nota promissória em que que tem as nossas dívidas, não é? Aí Jesus cravou na cruz. E aqui diz que esta cédula, nas suas ordenanças, foi cravada na cruz. Está falando das ordenanças, o que é? Dos rituais do santuário. Então esses rituais do santuário foram cravados na cruz. Não precisamos mais disso. E por isso está escrito aqui no verso 16 de Colossenses 2, né, o mesmo capítulo, está escrito aqui: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Vamos entender isso, né? Olha, aqui diz: ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, porque está falando de alimentos que eram ofertados aos sacerdotes, fazia parte da cerimônia, que o povo fosse ao santuário e oferecesse aos sacerdotes
comida e bebida, vinho, né? Comida e bebida, aquilo fazia parte. Então aqui diz, olha, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. Porque isso aí era a cerimônia do templo que não valia mais nada. Ou por causa dos dias de festa ou da lua nova. Está falando dos feriados. Feriados sabáticos. Que feriados eram esses? Eram a Páscoa, era a festa dos tabernáculos, era, digamos, era também a festa do Yom Kippur, hoje é chamada de Yom Kippur, né? Festa da propiciação. Eram várias festas, como por exemplo a Páscoa. Quando caía numa quinta-feira ou na quarta, essa Páscoa era como se fosse um sábado. Se caísse na quarta, então tinham que deixar de trabalhar na quarta para comemorarem a Páscoa. Tá certo? E era assim nos outros feriados, eram cerca de 5 feriados. Tinha a festa da colheita, quando caía num dia, era como se fosse um sábado, tinha que deixar de trabalhar. Então, por isso que aqui está dizendo, né? Ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Esses sábados não é o ciclo semanal, de forma nenhuma. Não é ciclo semanal. Sábado são os feriados que foram abolidos. Os cristãos não precisavam mais comemorar Páscoa, deixar de trabalhar. Eles podiam, não era mais necessário deixar de trabalhar no dia de Páscoa, na festa dos tabernáculos. Não, isso foi abolido. Mas o que ficou foi o sábado. Então, tudo isso são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo, tá certo? Então, foi isso que foi abolido na cruz. Por isso, não precisamos mais construir santuário igual aquele do templo de Salomão. Não precisa. Claro, o santuário hoje são templos de reunião. Tem que fazer templos, né, para congregarmos. Mas não é necessário fazer aquele santuário. E nem está matando cordeiro, como fazem os judeus hoje. Que isso é até prejudicial para eles, não é? Ter que armar um cordeiro. Então não precisa mais isso, tá? Os judeus hoje ainda fazem isso porque eles rejeitaram a Cristo. Então continuam matando cordeiro. E se preocupam em reerguer aquele templo que foi o templo de Salomão. Tá certo? Eu espero que essa mensagem tenha sido útil para você e para a sua família. Que Deus abençoe.